Você vai ler e ouvir, acompanhar comigo. Filho do homem, disse ele. Quem é ele? Deus. Filho do homem, disse ele. Eu o fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso ouça a palavra que digo e leve a eles a minha advertência. Quando eu disser ao ímpio que ele vai morrer e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos e salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o ímpio e ele se desviar de sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre dessa culpa. Da mesma forma, quando um justo se desviar da sua justiça e fizer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá, uma vez que você não o advertiu. Ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o justo e ele não pecar, certamente ele viverá, porque aceitou a advertência e você estará livre dessa culpa. Você pode ler comigo mais uma vez esse verso 21? Vamos juntos? Se, porém, você advertir o justo e ele não pecar, certamente ele viverá, porque aceitou a advertência e você estará livre dessa culpa. Deus está chamando o profeta Ezequiel de atalaia. Atalaia era alguém que tinha como função estar sobre os muros das cidades. Via de regra, era um soldado. E a função dele era ficar atento o tempo todo, olhando para o horizonte, de dia e de noite, observando para enxergar caso um inimigo viesse na direção da cidade. Alguns tinham um grande sino, que era tocado para dar alarme à cidade, de modo que os cidadãos pudessem tomar as providências e o exército que lá dentro estivesse também, para defender a cidade. Outros, em vez de um sino, era uma buzina, quase sempre, não uma buzina, mas um instrumento de sopro, quase sempre feito de chifre de um animal, um cordeiro. Fato é que Deus está chamando Ezequiel, o seu profeta, de atalaia. Porque o atalaia é esse alguém que tem a responsabilidade de avisar a respeito do mal, antes que o mal aconteça. A palavra de Deus diz assim: o avisado, ele vê o mal e se esconde, mas o tolo paga para ver. Ele foi avisado, ele vai pagar para ver se ele quiser. Ele foi avisado, ele vai acreditar se quem está avisando tiver autoridade reconhecida por esse que está ouvindo. A palavra de Deus pelo apóstolo Paulo diz: examinai tudo, retende o bem. A palavra de Deus pelo apóstolo diz também que é para julgar as profecias, não é para julgar o profeta. Não é para julgar quem está falando, é para julgar o que está sendo dito. Lembremos que Deus usou a boca de uma mula para falar com alguém que a Bíblia chama de profeta. Só que ser profeta na Bíblia não é apenas alguém que fala da parte de Deus, porque Balaão não falava da parte de Deus. Balaão era um feiticeiro. Ele falava o que os espíritos imundos também mandavam ele dizer, aqueles que ele tinha como deuses. Daí Balaque mandar chamá-lo para que ele viesse amaldiçoar o povo de Deus, os hebreus que estavam passando pela sua terra. Deus intervém e usa a boca de uma mula. Mal comparando? Não, fazendo mesmo uma comparação, uma aplicação. Julgai a profecia e não o profeta. Não é para julgar a mula. É para julgar o que a mula está falando. Não é para julgar o profeta, considerando ser ele um homem de Deus, verdadeiramente profeta. É para julgar que aquilo o que está sendo dito por ele. Isso é o que a palavra de Deus nos manda fazer. Mas é o que a gente costuma fazer? Não. Julga quem está falando. E esquece o que está sendo dito. Muita gente passou por essa igreja, que Deus usou suas bocas para falar. Onde estão elas hoje?
Algumas estão no mundo. Gente que o Espírito Santo usou, tomou aqui durante o culto, falou com a igreja, e era o Espírito Santo. Hoje está no mundo. Então eu vou passar a olhar para trás e dizer assim, aquilo tudo que foi dito pela boca da pessoa nunca foi o Espírito Santo. Eu fico imaginando casais que foram casados por algum pastor, que realizou a sua celebração de consagração da aliança, e ali na frente descobriu que aquele pastor se declarou homossexual. E deixou a igreja. Será que meu casamento valeu? O casamento valeu ou não valeu? O casamento era de quem estava casando, o casamento era de quem estava aqui conduzindo aquela consagração. Então o casamento valeu se aquela aliança foi sincera e verdadeira, feita no Senhor. Não é para julgar o profeta, é para julgar o que está sendo dito, é da parte de Deus mesmo. Para saber se é da parte de Deus, só existe um meio. Qual é o meio? A única regra de fé e prática que o crente diz que existe na terra. Qual é essa única regra de fé e prática? A Bíblia Sagrada. O que diz a palavra de Deus? Quando as pessoas, e eu estou falando dos crentes, estão julgando o profeta, o pregador, é porque não estão conhecendo, tendo intimidade, lendo, estudando, orando a palavra de Deus. E por causa disso, muitos nas igrejas estão em pecado, porque não estão ouvindo e confrontando a profecia, a pregação. Porque profecia, meu irmão, minha irmã, não é, olha, eis que digo, olha, o Senhor está aqui, e agora eu vou profetizar, levanta a mão, eu vou trazer uma revelação de Deus agora para você. Irmão, é para você. Isso não é profecia. Via de regra, isso é oba-oba. É instrumento de manipulação de audiência. Eu não preciso dizer que eu sou apóstolo, porque agora, essa igreja aqui, no meu ministério, nós abrimos uma congregação em Babi, abrimos uma congregação ali, abrimos uma congregação lá, agora temos 3 igrejas, e eu deixo de ser pastor, porque agora eu sou apóstolo, porque eu tenho outros pastores. Isso é vaidade. Isso é vaidade. Então não é o profeta, é a profecia. O que está acontecendo? O que está sendo feito? O que está sendo falado? Muitos crentes estão em pecado, porque estão ouvindo coisas que estão seguindo, sem confrontar com o que a palavra de Deus está falando. Porque hoje tem pastores subindo em púlpito para defender o homossexualismo dentro da igreja. São chamadas igrejas da teologia inclusiva. E algumas igrejas batistas, da Convenção Batista Brasileira, estão sendo desligadas da Convenção Batista Brasileira, porque os crentes estão indo pela cabeça de um profeta, e não julgando a profecia. Porque para julgar a profecia, a única base autoritativa para isso, qual é? Qual é? A Bíblia Sagrada. Você tem Bíblia aí, irmão? Tem, irmã? Cadê sua Bíblia? Papel, eletrônica. Está aí? Levanta ela aí. A minha eletrônica, ó. Está aí. Essa é a autoridade. Que esse texto do profeta Ezequiel está declarando, ele está contando a respeito do que Deus fez com ele. Deus o chama para ser atalaia, aquele que recebe a palavra de Deus que deve ser transmitida ao povo e às autoridades para que não caiam em pecado, para que deixem o pecado e para que enxerguem o laço do inimigo e fujam da perdição. Não é fácil ser um atalaia. Pode ser fácil. Se esse atalaia, em vez de falar aquilo que procede de Deus, ele escolher uma outra fonte que não Deus para falar, ou se o que ele for falar for a escolha da mistura daquilo que Deus falou com aquilo que se faz ser interessante para manter sua posição e prevalecer em relação à sociedade, à igreja, em benefício próprio ou de outrem, aí é fácil. Foi assim que a igreja institucional no passado se tornou um poderio no mundo inteiro. Por quê? Porque ninguém tinha Bíblia. Só quem tinha Bíblia eram os padres. Só quem tinha Bíblia eram os clérigos. Só quem tinha Bíblia eram as autoridades eclesiásticas. O povo não tinha Bíblia. Então o que é que era o que Deus falava? Aquilo que o profeta falasse. O padre pregava, o povo só dizia amém. O pastor pregava, porque lá no princípio também do protestantismo nem todo mundo tinha Bíblia. Era aquilo ali, acabou.
Hoje em dia ninguém pode dizer e dar desculpa para dizer, não, eu fui pela cabeça do pregador, fui pela cabeça do pastor, porque hoje todo mundo tem a Bíblia. A Bíblia Sagrada, até um tempo atrás, nem todo mundo podia ter. Eu não sei. Cadê Márcia? Está aqui? Márcia Domingos. Márcia, quanto é que custa a Bíblia mais barata lá? E se as pessoas não sabem, aí vou fazer um merchan. A Márcia, ela, na sua empresa, ela vende Bíblias. Márcia, quanto custa a Bíblia mais baratinha lá? Hein? R$19. Mas tem gente que não tem R$19 para dar numa Bíblia. Sim ou não? Sim. Tem gente que está vivendo com o auxílio emergencial do governo. R$600. Entre ela comprar a Bíblia e ela comprar leite e pão para os seus filhos, ela vai comprar leite e pão para os filhos. Sim ou não? Sim. Mas se ela juntar 50 centavos todo mês, em algum tempo ela compra a Bíblia. Sim ou não compra? Compra ou não compra? Agora você quer ver que coisa interessante? Tem muita gente vivendo com auxílio emergencial do governo, mas não deixa de ter um celular. É verdade isso ou não é? Não deixa de ter um celular. E para ter celular sem ter conta, serve para nada, via de regra. Não vai poder usar o WhatsApp a não ser que fique lá roubando a internet do vizinho. Ou usando a internet do vizinho. Mas mesmo que use a internet do vizinho, se usa, autorizado pelo vizinho, pode ou não pode baixar uma Bíblia para o aparelho? Porque é de graça. Não tem os R$19 para comprar a Bíblia lá com a Márcia, mas pode baixar de graça. E quantas versões quiser, inclusive em outras línguas. Só no meu celular aqui tem umas 50 versões. Pastor, para que você precisa disso tudo? Eu não preciso, mas o software que eu baixei já traz. Olha aí. O software de graça ele já traz. E pastor, isso não é pirata? Não, não é. E você pode baixar na sua Bíblia, no seu smartphone. A palavra de Deus, ela está hoje disponível a quem queira, para ser o instrumento autoritativo para confrontar tudo aquilo que está sendo dito, seja por quem for, pela autoridade qual for, pela personalidade qual for. E aquilo que nós temos que fazer à luz da palavra de Deus não é julgar quem está falando, mas o que essa pessoa está falando. E é para julgar com base na palavra de Deus. Amém, irmãos? Nos nossos dias, quem é esse atalaia? É o pastor. São os padres. São os atalaias nos dias de hoje. Mas também, cada cristão, tem cristão aqui? Tem? Então levanta aí sua espada. A Bíblia, está aí? Você tem a Bíblia? Você é um atalaia. Aquele que recebe a palavra de Deus e deve usá-la para divertir quem está no erro. Cada cristão também tem o dever de ser atalaia. O pastor é o atalaia de Deus para a igreja. Cada crente, de per si, onde quer que ele esteja, ele é o atalaia. Você é o atalaia na empresa que você trabalha. Você é o atalaia naquela classe de escola que você estuda. Você é o atalaia lá naquele grupo de faculdade EAD que você estuda. Você é o atalaia lá no meio dos seus familiares, onde você estiver, você é o atalaia. Mas se você não tem a palavra de Deus, o que quer que já saiu da sua boca, vai conduzir alguém a se manter no erro, a sofrer consequências, ou não. Porque você tem a Bíblia, a palavra de Deus. E o que o Senhor Deus está dizendo é que Ele vai cobrar do atalaia. Por que tem crentes que não estão prosperando na sua vida? São dizimistas. São ofertantes, a promessa de Deus, vou abrir a janela do céu, mas não estão prosperando. Por quê? Porque tem alguém que Deus quer salvar. Tem alguém que está indo para o caminho errado. E tem um crente ali que está sendo tentado por Satanás e está obedecendo a esse demônio. Porque na sua mente vem assim, eu vou falar nada. Vou falar, fulano ainda vai ficar zangado comigo, vai ficar aborrecido comigo, eu vou perder meu relacionamento com essa pessoa, eu vou arrumar esse problema para mim não. O que o Senhor está dizendo na sua palavra? De quem que Ele vai cobrar? Ele diz, aquele que errou vai morrer no seu pecado, mas eu vou cobrar de você. Você vai ser cobrado. Irmãos, onde é que está Satanás nesse exato momento enquanto eu e você estamos aqui? Apocalipse 12:10 diz que ele está diante do trono de Deus, fazendo o quê? O que ele sabe fazer melhor do que ninguém. Acusando a nós
dia e noite. Pega lá, abre a Bíblia, Apocalipse 12:10, vamos ler? Qualquer versão. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder do reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos. Lê bem forte. Que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite. Acusa. É presente ou passado? Ou futuro? Presente. Ele está agora mesmo acusando o crente. Que em vez de ser atalaia, deixa de sê-lo. Por quê? Porque fica constrangido. O que vão dizer de mim? O que vão falar de mim? Pastor, é esse atalaia para a igreja. E no dia de hoje, mas também cada cristão tem o dever de sê-lo, segundo o Senhor Jesus deixou como ordenança também lá na grande comissão. Vamos ler juntos? Mateus 28, 19 e 20. Você sabe de cor, mas podemos ler para falarmos uma só versão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amados, nesses tempos sombrios que nós estamos vivendo, eu e muitos pastores temos sofrido com mensagens que nos chamam por adjetivos negativos como corruptos, vendilhões e outros tantos depreciativos por estarmos nos posicionando quanto à presente situação política pela qual passa a nossa nação. Eu recebi mensagens dizendo: o senhor está em pecado, mas não me apontou um texto da palavra de Deus para dizer assim. Sabe por quê? Porque o Senhor Deus diz isso, 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 isso. O senhor está agindo de forma corrupta, porque o senhor sendo um pastor, o senhor não pode falar sobre política. E não me apresenta um texto bíblico, pelo menos, ainda que equivocadamente, para dizer por causa disso. Irmão, não interessa o que você pensa, para mim o que você pensa é lixo. Não interessa para você o que eu penso para você deve ser lixo, se não estiver acompanhado da palavra de Deus. Não deve ser aceito como verdade, se você não confrontar com a palavra de Deus. Se aquilo que estiver sendo dito por mim não estiver sendo apresentado com a palavra de Deus, para você pegar e dizer assim, de fato. Mas ainda assim, você não deve aceitar de pronto como sendo palavra de Deus. Você tem a Bíblia, para que você não pegue e diga: é por esse versículo aqui. Porque muitos já pegaram por um versículo, tornaram alguma coisa como verdade e levaram muita gente a ser assassinada, morta, presa pela igreja institucional. Jim Jones, um cara que começou como pastor batista lá nos Estados Unidos. Em um determinado momento, sua cabeça virou. Acredita-se que ele tenha, inclusive, sofrido algum problema grave, neurológico, cerebral. Porque a sua personalidade mudou. Foi mudando, até que ele deixou de ser aquele pregador que era. E ele arregimentou um grande número de pessoas, que acabou levando-as a saírem dos Estados Unidos e irem para a Guiana. E lá comprou uma grande extensão de terra para construir ali a nova Canaã. Aqueles que têm mais de 40 anos sabem de que eu estou falando. Ele saiu dos Estados Unidos porque ele começou a ser investigado pelo governo federal por certas práticas que chamavam a atenção, por causa também de algumas denúncias de certas atitudes que não correspondiam com aquela que deveria ser de uma igreja. Mas num país que mantinha a liberdade de expressão, num país que mantinha a liberdade de culto, num país onde já existia lá a igreja de Satanás, isso não é brincadeira, não é exagero, não vou usar o púlpito para isso. Assim como no Brasil existe. Ele podia estar lá se reunir, ele era o líder espiritual daquela gente. Por fim, para fugir dessa perseguição, foi para Guiana e lá montou a sua nova Canaã. Resultado final dessa história: assassinou todos aqueles que não aceitaram participar de um suicídio coletivo. Centenas e centenas de pessoas. Adultos, anciãos, homens, mulheres e crianças. Pais envenenaram suas crianças e tomaram veneno para morrer. E uns poucos conseguiram sobreviver. E isso depois da visita de um senador americano que foi lá com a equipe
por causa de denúncia de familiares que tinham parentes que estavam lá, cuja mente foi dominada pela pregação, pela mensagem desse líder espiritual, que começou como pastor evangélico, pregador da palavra de Deus. E por que aquela gente toda enveredou por esse caminho? Porque, embora tivessem liberdade e a Bíblia na sua mão, preferiam ficar só com o que o pastor, o líder, falava. Podem dizer o que for do pastor Cláudio Barroso, mas nunca poderão dizer que eu faço aqui lavagem cerebral em alguém. Podem dizer o que quer que seja, dizem muita coisa a meu respeito, mas nunca poderão, em verdade, com provas, me acusar de usar o altar para transformar a igreja em uma agência política. De ideologia, seja qual for. Podem fazer as acusações que for, me chamar até de o que quiser. Mas não podem nunca dizer que em todas as vezes que tenho pregado, eu tenho insistido em dizer, você tem a responsabilidade de pegar a Bíblia Sagrada e lê-la e estudá-la todos os dias. 3 capítulos por dia, 5 capítulos no domingo ou no sábado. Você vai ler a Bíblia toda em 365 dias. Terminou Apocalipse, volta para Gênesis. Terminou Apocalipse, volta para Gênesis. Isto é o que o cristão deve fazer até morrer. E assim fazendo, você terá intimidade com a palavra de Deus. Ninguém vai enganar você. Eu preciso falar algumas coisas a esse respeito, não para me defender. Eu não preciso de defesa. Irmãos, alguma vez, honestamente, fique à vontade. Eu peço que alguém, qualquer um que seja, se levante para dizer, em 23 anos, quando foi que eu me defendi a respeito de qualquer coisa que tenham falado a meu respeito aqui? Pode se levantar. Por favor. Você é um crente em Jesus? Fale a verdade. Diga, pastor, eu lembro. Fique à vontade. Não tem? É porque eu nunca fiz. Eu já fui acusado das coisas mais absurdas. Por gente que saiu daqui. E saiu daqui por quê? Porque estava em pecado, eu disciplinei, eu tratei em amor. Mas estava envenenado pelo diabo. E preferiu sair daqui falando mal do que se consertar. Gente que um dia já esteve ali me abraçando, fez os filhos me chamarem de avô. Não sei porquê, sou tão novinho. Mas depois, eu me tornei o demônio incorporado. E saio daqui falando as coisas mais absurdas a meu respeito. Porque estava dominado por demônios. Por não querer e não aceitar o confronto com a palavra de Deus, para deixar o erro. Porque quando a vaidade se torna uma roupa, meu irmão, enquanto a roupa é a de fora, ainda dá para tirar. Mas quando vira calcinha, sutiã e cueca, difícil, hein? Entenderam o que quis dizer, né? Eu preciso falar algumas coisas. Não como Cláudio, cidadão, que tem direitos constitucionais, dentre eles de expressão da minha opinião, o que eu faço fora desse local, mas como pastor. Revestido da incumbência de atalaia do Senhor para os irmãos que são a igreja de Cristo. Mas não só para a igreja, para a sociedade. Primeiro, irmãos, por que é que o professor pode falar sobre política e ideologia, usando da sua influência sobre os alunos e o poder que tem para reprová-los, para torná-los massa de manobra de uma ideologia maligna? E estes mesmos, e aqueles que apoiam essa ideologia socialista maldita, não admitem que os pastores denunciem os erros dessa ideologia à luz da palavra de Deus. Por que o pastor está errado se fizer isso? É o professor em sala de aula, não. Por que o pastor está errado se fizer isso? Mas o político, não. Pastores não têm como decidir quem vai para o céu e ameaçar quem não concordar com eles de estar condenado ao inferno. Pastor nenhum. Padre nenhum tem essa autoridade. A palavra de Deus diz que céu e inferno é a escolha pessoal de cada um. A palavra de Deus diz que são os nossos pecados e não os pecados dos outros. Segundo, a razão pela qual há uma propaganda maciça para fazer pensar que o púlpito não é lugar para se falar de política é porque aqueles que propagam essa mensagem não querem que as suas ideias sejam contrapostas aos princípios e valores da palavra de Deus. Não pode ter quem use da autoridade da palavra de Deus para confrontar o que está errado. Por quê? Porque aquilo que está errado tem que ser certo, para que todos que ouçam
Digam amém. É por isso, queridos, que o cristianismo é perseguido. Porque onde o cristianismo entra, entra a liberdade. Onde o cristianismo entra, é luz, empurrando as trevas para fora. E trevas é ignorância, o não saber. Jesus diz, João 8:32, conhecereis a verdade vos fará livres. Vocês não serão mais escravos de quem diz que tem a verdade e você não. A primeira coisa que o cristianismo evangélico fez no passado, e infelizmente hoje em dia, a maioria das igrejas não tem feito, é alfabetizar as pessoas. A igreja batista, ela começou a fazer algo extraordinário, uma coisa chamada escola bíblica dominical. O porquê chamada escola bíblica dominical? Hoje essa palavra não tem nenhuma realidade, nenhuma conexão com a realidade. Porque escola bíblica dominical hoje não ensina nada para ninguém relacionado ao que uma escola ensina. O que a escola ensina? Matemática, português, literatura, ciências, ler e escrever. Mas é isso que era a escola bíblica. A escola bíblica dominical era um instrumento que a igreja batista tinha para pegar aquela pessoa que ouviu o conhecimento, a verdade do evangelho. Para ela não ser escrava do atalaia que fala, ou do líder que diz, e ela simplesmente diz, amém, e ela não tem acesso para confrontar, ela precisa aprender a ler e escrever. Então a igreja batista começou a escola bíblica dominical, em que a pessoa era levada a ser alfabetizada, usando como texto o quê? A palavra de Deus. Qual era o livro para a alfabetização dos analfabetos? A Bíblia Sagrada. Por quê? Porque Jesus disse, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. A verdade liberta. O analfabeto, ele vinha para o ponto de ônibus e ele não sabia. Aquele número ali é o quê? Eu não sei. Eu sei que o ônibus que eu tenho que pegar está escrito lá Central do Brasil. Mas não sei ler. Qual deles eu pego? Aí ele tinha que pegar e procurar alguém que conhecesse a verdade, soubesse ler. Você pode me ajudar? Quando vier o ônibus escrito Central do Brasil, você me avisa. Mas aquela pessoa agora, ela sabe ler. Ela não é mais dependente. E eu não sei quanto a você, mas eu já peguei o ônibus errado sabendo ler. Alguém aqui além de mim? Mas por que você pegou errado? Você foi pela indicação, orientação de alguém. Foi ou não foi? Quem foi, além de mim? Quando passar um ônibus aqui que vai para lugar tal, você pode me falar? Por quê? Porque às vezes o ônibus para onde você vai, não vem escrito o nome do lugar que você vai. É Central do Brasil, mas pode ser via Miguel Couto, via Nova Iguaçu, via Queimados, via São João de Meriti, via Nilópolis. Sim ou não? Você quer ir para Nilópolis. Você está na Dutra. Aí você vê lá, Central do Brasil. Opa, entrei e peguei. Ele entra ali para Mesquita, vai lá para Nilópolis, dali vai passar Ricardo de Albuquerque, vai pegar o Brasil. Lá no Ricardo de Albuquerque, aí ele vai embora para Central do Brasil. Era isso que você queria? Não. Você queria ir para a Central do Brasil. Mas se quiser ir para São João de Meriti, aí você pegou o Central do Brasil, mas que vai por Nilópolis. Disseram para você, pega o Central do Brasil que vai te deixar em São João de Meriti, mas qual deles? Aí você foi pela indicação, esse aí passa lá. Você pega errado. Aconteceu comigo várias vezes, você levantou a mão dizendo que aconteceu contigo. Por quê? Porque não sabia. Não é porque não sabia. Eu garanto que muitos de vocês que levantaram a mão dizendo, eu sei ler, eu sabia ler, mas peguei errado. Pegou errado porque você não fez o seguinte. Motorista, esse ônibus passa em São João de Meriti? Quantos deixaram de perguntar ao motorista por vergonha e constrangimento, porque ele ia parar, as pessoas iam ficar chateadas, porque você parou, perguntou e não era aquele, obrigado. Quantos, além de mim, já passaram por... Ó, aí. Caía o dedo? Não. Sangrava os dentes? Motorista? Não. Ia tomar uma reprimenda que te fizesse machucar, alguém botar arma na tua cara, dar um soco, dar um tapa? Não. Então por que não fez? Constrangimento de perguntar. Constrangimento de conhecer a verdade. Quanta gente está fazendo isso em relação à palavra de Deus? Quanta gente está deixando de praticar Mateus 18:15? Pastor, o senhor pregou aquele negócio lá, mas eu vou dizer para o senhor, o senhor falou ali, me incomodou. Porque o senhor falou sobre política, e eu entendo que pastor não deve falar sobre política. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Porque eu estou incomodado com esse negócio. Não faz não. Eu vou falar com o pastor? É ruim. Dá ouvidos a Satanás, sai da igreja e fala mal do pastor para alguém lá. Não volto mais naquela igreja, porque é o pastor. E não praticou Mateus 18:15. Será que conhece o que está escrito em Mateus 18:15? Vamos ler.
Numa só versão. Vamos lá? Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas eu vou falar isso com o pastor. Mas não faz isso nem com relação ao outro. Igual. Não é só com o pastor que não faz. Se permite ser influenciado por demônios. Porque são os demônios que trabalham para que haja desarmonia entre nós. Porque o fato de alguém estar escolhendo ir para o inferno não faz de mim ser inimigo dessa pessoa. Eu não posso ser inimigo de quem está indo para o inferno. Eu não devo ser amigo, compartilhar. Não. Eu não posso deixar de ser atalaia. Mas eu tenho que tomar cuidado, porque a palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Eu vou acabar sendo corrompido por causa do relacionamento que eu vou ter com aquela pessoa ali. Salmo 1 diz, bem-aventurado ou feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho deles, nem se assenta com eles. Alguém cunhou a frase, quem com porco se mistura, farelo come. Ah, mas que coisa horrível, comparando pessoas a porco. Ah, mas é um adágio popular que todo mundo usa para dar entendimento. Lá na roça ninguém se sentia ofendido com isso. Então não precisa usar esse adágio, é só usar Salmo 1. Feliz é aquele que não anda, não se detém e não se assenta com aqueles e o caminho deles é do inferno. Mas isso não diz que eu tenho que largar e ir para o inferno e deixar de ser atalaia para a vida dele. O cristianismo é perseguido por isso, irmãos. Igrejas são fechadas. Pastores e padres são presos, são mortos, são deportados em países comunistas e ditatoriais, porque se as pessoas forem levadas a pensar e confrontar o que é apresentado como verdade pelos políticos e as suas ideologias com a palavra de Deus, elas ruirão. Quando eu era criança, existia a União Soviética. A União Socialista Soviética. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. E o que era a União Soviética? Nada diferente do que aquilo que um determinado candidato, há décadas, está trabalhando para fazer aqui na América do Sul. A chamada URSAL. União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Irmãos, isso não funcionou na Europa. Isso foi uma desgraça para aqueles países. Vai dar certo aqui. Foi uma desgraça na Coreia. Vai dar certo aqui. Uma desgraça em Cuba. Vai dar certo aqui. Pior. Onde isso se estabeleceu? O cristianismo. A pregação do evangelho. O ministério do atalaia deixou de existir. Porque foi perseguido. Para quem ainda não ouviu, quantos se lembram, ou estavam aqui na igreja, quando eu fui para o Havaí fazer meu curso de especialização em liderança? Levante o braço. Vocês lembram disso? Lá eu tive 2 colegas de turma que eram russos. Um deles, Mikhailo. O avô dele foi pastor. Ele é pastor hoje. O avô dele foi pastor. E um dia estava à mesa com a família para jantar. E a polícia entrou na casa dele, sem convite. Enfiou o pé na porta e entrou. Retirou o avô dele da mesa. E levou embora. E nunca mais ouviram falar dele. Por que fizeram isso? Porque ele era pastor, pregador do evangelho. Meu irmão, você pode dizer que você não gosta de mim, que você me acha feio, que você me acha ridículo, o que for, você tem que ter o direito de fazer até isso. Mas se aquilo que você diz me ofende, nesse país existe lei em que eu posso chegar na justiça e dizer assim, eu me sinto ofendido porque ele me chamou de feio. E um juiz vai julgar a nossa causa. E se à luz da lei você estiver errado, você vai ser penalizado. Você vai ser disciplinado. Mas pegar você, porque você acredita em algo diferente de mim, arrancar você da sua família, levar você e ninguém mais saber o que aconteceu contigo, isso é o que mais acontece, ainda hoje está acontecendo, e tem acontecido, e aconteceu em todos esses países. Porque a verdade tem que ser da autoridade hegemônica. Ninguém pode falar absolutamente nada
que contraria aquilo que está sendo dito. Se eu disser que o time do Brasil hoje é o Corinthians, todo mundo que torcer por qualquer outro time vai para a cadeia, é morto, vai deportado. Isso não pode ser. Isso não é democracia. Isso não é liberdade de expressão. Isso não é a verdade. Isso é a minha verdade. Por isso, irmãos, alguém já me perguntou assim, pastor, o senhor acha certo ter a igreja do cuspe santo para Jesus? Porque lá no culto, eles cospem no chão e dizem que fazendo isso, estão fazendo em louvor a Jesus. Por quê? Porque Jesus cuspiu no chão, fez um lodo, botou no olho de alguém que ficou curado e passou a enxergar. Aí alguém teve a brilhante ideia de criar a igreja do cuspe santo para Jesus. Meu pensamento é que isso é alguém que não crê em Deus, está usando a palavra de Deus com a intenção de dominar sobre pessoas incautas e ignorantes. O que é ignorância? Sem conhecimento da palavra de Deus, vai ter ali uma fonte de renda. Pastor, o senhor acha certo? A minha resposta é sim e não. Como sim? Então, primeiro deixa eu dizer não. Não, porque a intenção daqueles que fizeram isso é errada, é má. Sim, porque todas as pessoas devem ter o direito até de errar. Porque no dia que eu disser que só é certa a igreja batista, só vai para o céu quem for batista, só vai para o céu quem for batizado por imersão, participar da Santa Ceia, for dizimista, e tem origem na igreja batista tradicional, que vem lá da Europa, esses vão para o céu. Presbiteriano, adventista, metodista, ninguém vai para o céu, só esse. Aí deixa de ser certo. Por quê? Porque isso está errado. Então não é certo. Sim, por que é certo? Porque todo mundo deve ter o direito de escolha, de ser o que quiser. Pastor, só quer dizer com isso que o senhor é a favor do homossexualismo? Eu não, mas eu sou a favor do cara escolher ser. Ele quer ser homossexual, é problema dele. Ele não pode querer fazer disso uma escolha para o meu filho. Ele não pode fazer disso a influência para o meu filho escolher ser isso. Mas ele quer ser homossexual, ela quer ser lésbica. Seja feliz, se for possível. Eu sei que está errado. Errado para quem? Para Deus, em quem eu creio com todo o meu ser. Eu não quero isso para a minha vida, para a minha família e para os meus filhos. Mas você tem o direito de ser. E eu não tenho que passar por você e fazer. Vou para o outro lado. Isso não é doença pegajosa. Eu não pego homossexualismo por ter contato com homossexual. Que história é essa? E se vivemos num país democrático? Irmão, para pensar. O que é livre-arbítrio? Você concorda comigo que livre-arbítrio é direito de escolha? Sim ou não? Então a gente tem que respeitar a escolha das pessoas. Mas as pessoas que escolhem aquilo que a gente entende como errado, se elas são minoria, elas têm que respeitar o que a maioria não quer. Elas têm para elas, mas não podem querer ter isso como regra para todos. E tem que ter regra, pastor? Tem. Como não? Sociedade sem regra é caos. Sociedade sem regra, você tem uma casa e você tem um cômodo lá no fundo da tua casa. Você está usando para colocar lá a sua tralha. Eu não tenho casa, eu entro no teu portão, abro a porta daquele cômodo e passo a morar ali. Por quê? Moradia social. Eu não tenho casa, você tem um cômodo ali que você usa para guardar tralha. Eu tenho que ter um lugar para eu morar com a minha família. Isso está errado. O cristianismo tem sido perseguido, irmãos. Pastores são perseguidos. Porque cala a boca do atalaia, a igreja fica sem atalaia. A sociedade fica sem atalaia. Se não tem um homem de Deus, um atalaia, para dizer da parte de Deus, irmão, olha aqui, ó, está errado isso. Vamos calar a boca dele. Então, pastor não pode falar sobre política. Porque pastor tem que pregar sobre salvação. Pastor tem que pregar sobre amor. E pregar contra o pecado é amar. Porque pregar contra o pecado é dizer para você que está no erro, sai dessa, tu vai para o inferno. Sai dessa, você está amaldiçoando a sua própria vida. Sai dessa, isso você está fazendo, está dando legalidade a demônios para roubar, matar e destruir a sua vida. Isso é amor. Não é amor pregar o que estão pregando por aí, enchendo, abarrotando igrejas com 3, 4, 5 cultos, 6 cultos no domingo.
Porque não pregam contra pecado. A irmãzinha pode vir para a igreja com aquela roupinha, com o bumbum empinado e rebolosa, e com aquela coisa marcando, e sem sutiã, porque a igreja aqui prega é o amor, é a aceitação. Irmãozinho pode vir para cá e está aqui, e aí a gente sabe que ele já pegou aquela, está pegando essa, está pegando o garanhão. Mas tudo bem, a gente aqui prega o amor. E deixa a bola rolar. Aqui a gente não exclui, a gente não disciplina, a gente não desliga ninguém. A igreja tem que ter portas abertas para receber a todos que queiram vir. Igreja não é inferno. O inferno é que não faz acepção de ninguém. Jesus faz acepção. A pregação de que Jesus não faz acepção é mentirosa. Jesus diz, vinde após mim, todos vós que estáis o quê? Cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Que show, essa é a igreja. Abre as portas, irmão, vem do jeito que você tiver. Mas ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo. O que é tomar sobre o jugo? Esteja debaixo da minha autoridade. Tem que ser do meu jeito. Tem que ser pelos princípios e valores que eu, Deus, estabeleci a palavra. Não é oba-oba. Porque o meu reino não é desse mundo, não foi isso que Jesus disse? E no céu não entra pecado. Se no céu não entra pecado, e aqui a gente está no aquecimento para começar a vida eterna, como é que o Senhor pode aceitar a vida aqui? Do mesmo jeito. Isso não é conversão. Converter é deixar de ser o que era para ser o novo. Por que há pastores, então, que estão ensinando que o socialismo, o comunismo, através da teologia da libertação ou da teologia da missão integral, são a melhor maneira, ou as melhores maneiras de se viver o ensino de Jesus Cristo? Vários dos colegas que fizeram seminário comigo hoje são pregadores dessas teologias. Hoje estão defendendo a teologia inclusiva. Hoje, a pessoa pode sair do mundo e continuar no mundo dentro da igreja. Ela não precisa deixar o homossexualismo, ela não precisa deixar a promiscuidade, ela não precisa deixar a fofoca, ela não precisa deixar a maledicência, ela não precisa deixar os vícios, ela não precisa deixar a pornografia, ela não precisa deixar nada. Ela só tem que vir para Jesus e ser mais um participante da obra do reino de Deus, como dizimista, para ganhar outras pessoas, ou seja, para encher o clube de Jesus. Por que eles passaram a fazer isso? Porque assumiram como verdade que Jesus fez escolha pelos pobres, e a igreja deve enfatizar a justiça social para acabar com as diferenças sociais de classe. Por que muitos deles fizeram isso? Porque vieram de uma realidade pobre. Deixa eu te falar uma coisa, eu vim de uma realidade pobre. Eu saí de Italva, 8º distrito de Campos, para morar no Pombal de Nova Iguaçu. Onde da minha geração criada ali, de onde eu saí definitivamente aos 20 anos de idade, 21 anos de idade. Saí aos 16, voltei aos 19 e saí depois aos 22. 28. Conto nos dedos de uma mão, os que estão vivos, nunca foram presos, constituíram suas famílias, uma mão, constituíram família, são pessoas de bem. A minha casa só tinha a porta da sala e do banheiro. Papai e mamãe, quando iam namorar, a gente tinha que sair de casa para brincar. Não tinha porta. O banheiro era desse tamaninho. O banheiro era de 2 andares. Um anda para frente, enquanto o outro, um anda para dentro, enquanto o outro anda para fora. Eu tinha que dormir na sala. A parede do banheiro, da cozinha era de cobogó. Quem não sabe o que é cobogó, é aquela parede com aqueles furinhos assim. A janela era aquela janela de empurrar para cima, e você tinha tramelinha que você fechava. Uma parte era de vidro, a outra era de treliça. O vento, quando entrava pela janela, pela parede da cozinha, invadia a casa inteira, de piso de cimento. Um frio de lascar. Que a gente pegava e fazia o quê? A gente não tinha dinheiro para ficar comprando iogurte. Então a gente pegava o iogurte, a embalagem jogada fora, a gente lavava, ia lá, e a embalagem de iogurte, você deve lembrar, ela é quadradinha. O cobogó é redondo, entrava arrochado, e aquela borda que sobra da tampa, onde é colada o selo do iogurte, aquela borda que sobrava, era o que encaixava e impedia do vento de passar. Eu fui pobre. Eu comecei a trabalhar empregado aos 13 anos de idade.
Mas eu nunca me deixei ser seduzido pela ideologia de que o pobre, ele tem que ser incentivado, ele tem que receber dinheiro que vem das pessoas que trabalham, desincentivando ele, desculpa aí o termo, viu, professor? De trabalhar para ter. Eu fui trabalhar empregado aos 13 anos de idade. Quando pegaram e tornaram crime ter crianças, porque é pré-adolescente, trabalhando, fizeram uma coisa boa e uma coisa ruim. Criança, o lugar dela é na escola. Amém, irmãos? Amém? Mas depois de certa idade, na minha concepção, de 13 anos para frente, já é adolescência. A partir da adolescência, essa criança, esse adolescente, estar trabalhando meio período, 2, 3, 4 horas que seja, não vai matar essa criança e não vai pedir ela de estudar. E vai construir nela o pensamento, a ideia da conquista pelo trabalho, da conquista pelo mérito. Aos 13 anos de idade, por minha iniciativa, autorizado pelo meu pai e pela minha mãe, eu fui trabalhar empregado como office boy no centro de Nova Iguaçu, no escritório de contabilidade. Não deixei de ser garoto, não deixei de jogar bola. Aliás, excelente centroavante de futebol de botão. Mas por quê? Eu não vou discutir agora e trazer essa questão, porque o momento não é esse. Mas há algo por trás disso, que está errado. Que tem a ver com essa ideia socialista, que escraviza o pensamento, que escraviza o sentimento, que constrói uma programação neurológica, uma programação linguística, que leva as pessoas a falarem aquela mesma coisa, mas não por raciocínio, e sim por condicionamento. Isso é errado. E é isso que o socialismo faz. Jesus não foi um mártir do socialismo. Ele não fez opção pelos pobres. Jesus fez opção pelos pobres de espírito. O rico não é um pecador criminoso por ser rico, ele é mau. Porque é isso que o socialismo prega. Prega para quem? Para todo o povo. Mas para quem é líder do socialismo, não. Só as benesses do capitalismo. Jesus não foi o mártir do socialismo, mas o Deus que se fez carne, que habitou entre nós, viveu sem pecado para morrer inocentemente, tirar o pecado de todo o que nele crê e receber como seu Senhor. Então, por que pastores que antes eram conservadores e agora pregam contra o conservadorismo? A resposta é simples, irmãos. Para justificar o seu pecado e manter seu ministério, ou para construírem um ministério que lhes aceitem com as suas inclinações carnais às quais resolveram dar vazão. Alguns desses pastores têm problemas sérios que precisam ser tratados por psicólogos, psicoterapeutas, psicanalistas. Por quê? Porque nunca resolveram o seu problema que vem lá daquela realidade de pobreza. E por isso se tornam ativistas. Como muita gente o faz. São ativistas ideológicos dessa ideia utópica de socialismo, porque vieram de uma realidade de pobreza e nunca resolveram isso dentro de si. Romanos capítulo 10, versículo 9, diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Jesus não veio para salvar ninguém da pobreza material. Jesus veio para salvar da pobreza espiritual. Morrendo pobre ou morrendo rico, sem Jesus vai para o inferno. Morrendo pobre ou morrendo rico, com Jesus vai para o céu. Amém, irmãos? Você crê nisso? Isso é a Bíblia. Eu nunca subi a esse púlpito para dizer em quem se deveria votar, irmãos. Alguém pode dizer? Já perguntei isso. Nunca subi. Nunca disse. Vota em fulano. Vota em Beltrano. Nunca trouxe um candidato aqui para dizer, estou com fulano. Os irmãos devem estar também. Como cidadão fora daqui, eu sou cidadão. Eu tenho o direito de exercer a minha cidadania. Eu tenho o direito de dizer, eu apoio o fulano porque acredito no seu projeto. E ninguém pode me negar isso, porque estamos num país democrático. Com liberdade de expressão. Opa, será? Porque já estamos vendo aí a censura acontecendo. Censura. Por parte daqueles mesmos que sentaram o cacete na chamada ditadura, chamada por eles. Porque de fato teve censura naquele tempo. Mas eu nunca subi esse púlpito para dizer em quem se deveria votar. Mas eu fiz diversas vezes para dizer em quem não votar à luz da ideologia e projetos que se pretendesse. Na campanha passada, ou na primeira fase, vários candidatos à presidência da República, vários candidatos a governo do Estado do Rio de Janeiro,
Eu não usei o púlpito para dizer o nome de nenhum, mas denunciei ideologia. Quer ver uma coisa absurda, meu irmão, minha irmã? Construída na nossa cultura, e que desgraça, é a cultura de não ler manual. Você compra uma televisão, ela vem cheia de recursos que você nunca conheceu. Aí você bota ela, liga na tomada e fica futucando para ver como é que esse negócio funciona. Tem preguiça de pegar o manual. Ah, mas esse troço, ó. Eu vou ler esse troço. Deixa eu fazer minha meia-culpa. Também já fiz isso muitas vezes. Sabe o carro que a igreja me deu? Está ali fora? Tem um negócio de uma chavezinha ali. Aliás, a chave de ignição do carro, você não faz isso. É eletrônica. Basta ela estar no meu pulso, em qualquer lugar, no meu corpo, eu dentro do carro, eu apenas aperto um botão. Ele liga. Se eu perder aquela chave, como é que eu ligo o carro agora? Aí aconteceu. Eu ainda não tinha lido o manual. Dirijo o carro há quantos anos, não? Fala aí, César. O primeiro carro que eu dirigi foi um Gordini. Você nem sabe o que é isso. Ou melhor, alguns aqui sabem, né? Cadê os jurássicos aqui? Quantos aqui sabem o que é um Gordini? Já andou no Gordini, irmão? Era meu sonho de consumo, ter um Gordini. Naquele tempo, valia quase nada, né? Alguns queriam ele para a orquestra sinfônica, porque cada parada era um concerto. Hoje, vai comprar um Gordini, é mais caro do que um carro zero aí de alto padrão. Foi bem. Pego o telefone e ligo para a agência. Tudo bem, meu amado? Tudo. Cara, eu estou com um problema muito sério aqui. O que acontece se eu perder a chave? Como é que eu ligo o carro? Aí ele explicou, é simples. O senhor está dentro do carro? Estou. Olha para o painel, olhei. Aperta aqui isso daí assim, apertou. Encontrou? Encontrei. Encosta no botão de ignição. Encostei. Aperta. O carro pegou. E se eu não conseguisse falar com o cara, eu estivesse num lugar onde não tivesse não? O que eu ia fazer? Sentar e chorar. Porque o que eu não fiz que devia ter feito? Ler o manual. Qual é o manual do crente? A Bíblia Sagrada. Quanto crente não lê a Bíblia, mas está sempre ligando. Pastor! Como é que assim? Por preguiça de não ler a Bíblia. Porque não lê a Bíblia. Via de regra. Algumas questões que, infelizmente, você não vai saber. Você já estudou grego? Já estudou hebraico? Sabe qual é a palavra que está lá? Sabe qual é o significado? Aquela tradução pode não ter sido a melhor tradução que deu para você compreender. É minha obrigação, atalaia, para isso. Nesse momento do pleito eleitoral, entretanto, não há mais aquele monte de candidatos, né? Há apenas 2 candidatos e 2 vertentes diferentes. E eu não vou deixar de ser atalaia perante meu Deus aqui, meu irmão. Ainda que isso incomoda alguém. Não vou falar sobre candidato A ou B. Eu já estou quase acabando. Eu não vou falar sobre candidato A ou B. Porque nenhum dos 2, irmãos, são perfeitos. São 2 seres humanos imperfeitos. Um pode ser mais do que o outro, mas os 2 são imperfeitos. E humanamente falando, até naquele que eu venho escolher, eu encontro nele coisas que não me agradam. A gente não consegue concordar com tudo em relação a uma pessoa, sim ou não? Quem que é casado? Casou? Lindo, né? Bateu o olho, quando eu olhei a Flávia, bateu o olho e falei, muita areia para o meu caminhãozinho. No primeiro encontro, depois de alguns encontros, falei, mas isso aqui tinha que ser diferente. É assim ou não é? Não dá, a gente não concorda com tudo. Isso aqui não me agrada não. Mas depois que casar, muda. É aí que o pau quebra. O problema é esse. Não trata antes de casar. Depois que casou, meu irmão, a fratura se torna exposta. Sim ou não? Então é melhor tratar antes e saber fazer a escolha, porque depois não pode reclamar. Para isso eu estou aqui. E por isso eu não faço casamento sem preparar antes. Eu não aceito fazer casamento sem preparar antes. Salvo algumas raríssimas exceções. Não falarei sobre candidato A ou B. Porque não é isso que está em jogo. Nunca foi. Independente desse momento. Nunca o que está em jogo é se o candidato A é melhor ou o candidato B. Nunca é isso, irmão. Mas falarei sobre os planos de governo ideais que são defendidos por um e por outro, que estão sendo operados na nossa nação. Há 2 ideologias, e o que eu vou falar apenas é sobre alguns aspectos delas, à luz do que diz a palavra de Deus. E você deve julgar o quê? O profeta? O que está sendo dito. Confrontar com o que diz a palavra de Deus, exercer o seu direito e a sua responsabilidade.
Você é quem deve julgar qual está em conformidade com os princípios e valores da palavra de Deus. Não interessa o candidato quem seja, não interessa qual é a ideia, quais são os planos, qual é o projeto que um e outro pretende. E há duas ideias, dois projetos radicalmente distintos. Um defende a família conforme foi estabelecida por Deus. Ah, mas é um errado, errou no passado, pecou, meu irmão. Você talvez não seria membro dessa igreja, tendo a mim como pastor, se você fosse procurar saber o que eu já fiz de errado no passado antes de ter Jesus. Quem aceitaria o apóstolo Paulo como pastor, sabendo que ele perseguiu os cristãos? Ele foi responsável pelo assassinato do primeiro mártir, chamado Estevão, que era um diácono da igreja. Muitos no começo fugiam dele, não queriam saber dele. E não fosse o poder de Deus através dele, levando muita gente à conversão. Os cristãos da Judéia não aceitariam ele. Como acabaram não aceitando porque ele era pregador para os gentios. Mas não por causa disso. Um defende a família conforme constituída por Deus. Marido, esposa e filhos. Marido, homem biológico. Mulher, mulher biológica. Filhos, oriundos da conjunção carnal entre marido e esposa ou adotado. Defende não ao aborto, é contra o aborto. E a palavra de Deus diz, não assassinarás. A palavra de Deus lá nos 10 mandamentos, não matarás, a palavra ali significa tirar uma vida por motivo fútil. E à luz da palavra de Deus, nós cremos que a vida começa no momento da concepção. Óvulo e espermatozoide se encontraram e começou ali o processo da vida. Interromper isso é assassinar. Não existe na ciência nenhum instrumento capaz de comprovar em que momento o espírito estaria naquele corpinho. É assassinato. Então esse lado defende, é contra, melhor dizendo, é contra o aborto. É contra a ideologia de gênero, porque a palavra de Deus diz que Deus criou macho e fêmea. Deus não errou. É contra a sexualização de crianças. A criança deve ser protegida na sua inocência. O adolescente deve ser protegido na sua pureza. Sexualizar com a intenção de criar nessa criança o livre-arbítrio para a escolha daquilo que quer ser. Se quer ser macho sendo fêmea, se quer ser fêmea sendo macho, isso é pecado. É contra a liberação das drogas. A palavra de Deus diz que nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. A palavra de Deus diz, sejam santos como eu sou santo. A droga, ela escraviza o ser humano. Como vai se resolver o problema da violência liberando drogas? Em lugar nenhum em que foi liberada a droga, a violência deixou de existir ou diminuiu por causa disso. Eu quero te perguntar. As pessoas podem ir numa loja e comprar roupa, sim ou não? Hein? Sim. Mas por que se ela fizer algo pirata é crime? Por que se ela copiar aquela marca é crime? Porque está errado, sim ou não? Como é que eu vou liberar a droga? Se escraviza o ser humano. Irmão, não consegue se resolver um erro, um problema, um mal, aceitando um mal. Jesus disse que é sim porque é sim e não porque é não. Quer resolver o problema da droga e do crime? Moraliza as instituições que são contra o crime. Dá ao povo a capacidade da construção de uma razão, de uma compreensão ética para não viver pelo crime. Corrija-se o problema da corrupção. Não adianta falar da corrupção de quem está em Brasília, de quem está no Palácio das Laranjeiras, de quem está no gabinete da prefeitura, se quando o carro é estacionado no lugar errado e o policial vem, abre a carteira e diz aí, dá para a gente resolver isso aqui de outro jeito? Mas quando você começa a moralizar, põe na cadeia quem está lá em Brasília, põe na cadeia quem está lá em Laranjeiras, põe na cadeia quem está ali na prefeitura, põe na cadeia aqueles que são de colarinho branco. Os que estão embaixo começam a aceitar e crer e entender a ética, a moral pela qual devam viver. Esse lado é contra a limitação do poder da polícia. Como é que eu vou dar liberdade para o bandido? Para ele fazer o que ele quiser.
é contra. Esse lado é a favor da proteção à propriedade privada. A história é essa. Meu pai trabalhou tanto, ralou tanto, morreu, deixou esse patrimônio para mim. Agora vem você e diz que aquilo ali você pode tomar, porque você não tem nada. Eu trabalhei tanto, ralei tanto para mim, para meus filhos, minha família, poder usufruir. Aí vem você que não se esforçou para isso. Ah, mas eu não tive oportunidade. Você acha que eu, com 13 anos de idade, eu tive oportunidade? Você acha que eu tive tios, eu tive parentes ricos que chegaram para mim e disseram, tão bom, mas ele gosta de estudar, né? Vamos pagar a melhor escola para ele, vamos pagar uma escola para ele. Eu fui ralar, eu fui trabalhar empregado aos 13 anos de idade. Mas aos 11 anos de idade, sabe quem é que lavava a lixeira do prédio que eu morava? Era eu. Para ganhar o que seria em dinheiro de hoje. 10, 15 reais por semana. Eu fazia pipa para vender. Eu fazia os cartazes dos trabalhos de grupo da escola, porque eu sabia desenhar. E eu cobrava. Estou trabalhando por você. Mas não estou tomando o que é teu. Esse lado é contra a expropriação da propriedade privada. Já pensou? A gente tem um terreno ali. Daqui a pouco chega lá, tem um monte de barraca lá. Mas o que é isso aqui? Não, isso aqui agora é nosso. Nosso como? Não, está aqui parado. Não está servindo a nada, não tem nada plantado, não tem construção, não tem isso aqui agora é nosso. O que é isso, irmão? Quando eu era garoto, quando eu era adolescente, chamava-se roubo. Invasão. Esse lado é a favor da liberdade de expressão. Você não gostou de mim? Você tem todo o direito de não gostar. Quer falar mal de mim? Está errado. Mas você tem todo o direito. Você pode falar mentira a meu respeito, você pode falar que existe lei. Você falou mentira a meu respeito, eu me senti ofendido? Dona Justiça, olha lá, ó. Está falando um monte de coisa ali e está causando prejuízo à minha imagem perante a comunidade. Por favor, toma uma posição. Existe lei para isso. Porque se eu quero que você não tenha o direito de fazer, amanhã eu não posso fazer. Mas eu também não posso tirar o teu direito de fazer e só eu fazer. Eu digo o que pode ser dito e o que não pode ser. E esse lado é contra isso. O outro lado é o lado do socialismo, do comunismo. É a favor de qualquer arranjo social ser reconhecido como casamento e família. Não importa se são 2 homens, se são 2 mulheres, é um homem com 2 mulheres, como já tem lá no Rio Grande do Sul. E existe por parte daqueles que defendem essa ideologia, lá no Congresso Nacional, para liberar, descriminalizar, até mesmo o incesto. Você tem o dever de entrar lá nos anais da Câmara, entrar lá no site do Senado e pesquisar sobre isso, você vai encontrar. Você tem o dever de entrar na internet e procurar o que aqueles deputados que estão lá, socialistas e comunistas, falam a respeito disso. Porque um presidente da República, ele não manda, ele exerce esse poder por causa do voto que ele recebeu da grande maioria da população, e ele exerce esse poder junto ao Congresso, se ele tiver apoio, para tornar lei aquilo que ele entende como certo. Porque aqueles que votaram nele concordam que aquilo que ele está dizendo que é o certo é o que deve ser para todo mundo. Para pensar na responsabilidade que a gente tem. E esse lado é a favor de qualquer arranjo social ser reconhecido como casamento. Meu irmão, você já pensou? Amanhã, eu, pastor Cláudio, meu colega padre aqui de trás. Alguém chega e diz assim, nós queremos nos casar aqui nessa igreja. 2 homens ou 2 mulheres. E a lei diz assim, tem que casar. Por quê? Se não casar, é homofobia. Você vai cometer o crime da homofobia. Você já parou para pensar? Porque é assim que se vai tirando a liberdade. Você tem o dever de pesquisar, estudar, procurar ver isso, confrontar com a palavra de Deus e ver a realidade de todos os países socialistas e comunistas onde isso está estabelecido. Como é que foi que começou? Esse lado é a favor da destruição de todos os valores judaico-cristãos. É a favor do aborto. É a favor do ensino de sexo às crianças na escola. Ah, mas isso é mentira. É mentira? Vamos voltar a 7 anos atrás, irmãos. Quem aqui se lembra da Mostra Queer Museu? Quantos se lembram? Você tem obrigação de entrar na internet para saber o que é isso se você não sabe. Financiado por um banco, você tem obrigação, responsabilidade de procurar saber quem é esse banco. Financiado por eles, patrocinado por eles, financiado com dinheiro público também.
Porque quando vai para um museu, para uma sala de exposição, que é mantida pelo governo, pela população, é com dinheiro público. E titios e titias, professores, levando crianças para entrar naquele museu para ver o quê? Homem tendo sexo com criança, praticando homenagem a truá, sexo com 2, com 3, com 4, para ver imagens de pessoas praticando sexo com animais, felação, sexo oral, ali. Você tem a responsabilidade e a obrigação de procurar ver isso na internet. Está lá. Se não foi deletado, mas se foi, você tem a responsabilidade e a obrigação de procurar os testemunhos daqueles que viram isso e viveram isso. Eu sofri ameaça de morte nessa cidade. Porque eu bati de frente com o governo dessa cidade na época, com a Câmara Municipal na época, que estavam em conluio para aceitar, não só aceitar, fazer e tornar lei no plano municipal de educação desse município, inseridas ali várias e várias questões em defesa da ideologia de gênero, abrindo precedentes para na escola você ter o banheiro social. Para que banheiro social? O menino que se dissesse da identidade feminina poderia usar o banheiro da menina. E outras tantas coisas. E eu sofri ameaça de morte. Estão aqui 2 irmãos, pelo menos. Não, um está aqui, o outro acho que não está. O Luiz, o Oliveira, está aqui? Rodrigo. Pode procurar Rodrigo Oliveira. Eu precisei fazer uma viagem, ele esteve na Câmara Municipal de Belfor Roxo, quando foi realizada lá um tal de uma sessão aberta. Ele sabe o que foi dito lá a meu respeito. É só perguntar ao Rodrigo Oliveira. Ele foi lá. Ele e uma outra pessoa que não está mais aqui, não adianta eu falar o nome dessa pessoa. Pois bem, esse lado é a favor do ensino de sexo às crianças na escola. Irmão, eu quero te perguntar. Se um prefeito, ele usa os secretários dele, de governo, para dizer quem é contratado pela prefeitura. Contratado não é concursado, porque concursado para ser demitido tem um processo muito difícil para poder ser operado e a pessoa ser mandada embora. Contratado não te quero mais, acabou. E usa do poder que tem, obrigando psiquicamente, psicologicamente, as pessoas a dizer, se você não colocar a imagem do candidato fulano de tal, que a gente está defendendo, nas suas mídias sociais, se você não vestir camisa, se você não panfletar, se você não for para o evento, você vai perder o emprego. Eu quero te perguntar, o que o poder dessa autoridade é capaz de fazer com as nossas crianças na escola? Esse lado é a favor da ideologia de gênero. E essas aberrações que a gente tem visto todos os dias, está aí na internet. Até pais levando filhinhos a se tornarem de outro sexo, ideologicamente, embora biologicamente não é. Por quê? Porque pais estão fazendo isso. Vai ver quem são esses pais. Esse outro lado é a favor da limitação do poder da polícia militar. Se eu limito o poder da polícia, eu dou poder para quem? E por que se faz isso? Esse lado é a favor da tomada de propriedade privada por determinados grupos criados para isso. Esse lado é a favor da chamada ocupação do propósito social. Eu recebi o telefonema de uma pessoa lá do sul para dizer, pastor, ora para mim, sabe o que está acontecendo? Estávamos eu e meu marido aqui em casa, bateu um casal aqui na nossa porta, são pessoas já de certa idade. Bateu uma pessoa aqui para dizer que queriam entrar e começar a morar ali com a gente. Porque a gente morava sozinho e a nossa casa tem vários quartos porque nossos filhos casaram e foram embora. Foram viver a vida deles. Eu disse, não, mas como assim? Não conheço vocês. Eu falei, não. Nós temos autoridade porque nós queremos a moradia social. E sendo já de certa idade e morando numa região de área rural, estavam se sentindo como? Indefesos. Por quê? De onde sai essa ideia? De quem defende essa ideologia. Quem defende essa ideologia é a favor da limitação da liberdade de expressão. Eu posso falar de você o que eu quiser, mas você não pode falar de mim, não. Eu posso até pregar mentira a respeito de você, te caluniar, mas você não pode fazer o mesmo comigo.
Se você falar aquilo que eu não aceito que você fale, então você não vai falar mais. Quais dessas duas ideologias você acredita ser que deve reger a nossa nação? Aí você vê o outro lado, o lado que defende tudo isso daqui. De repente, aqueles que estavam contra esse lado falavam as coisas mais absurdas e horrorosas, negativas, a respeito desse candidato que defende essa ideologia. Foram derrotados. O que você imagina? Se farão neutros ou então assumirão o outro lado? Não. Apoia e depõe o seu apoio ao candidato dessa ideologia. Eu quero te perguntar, por quê? Então tudo aquilo que falava antes não era verdade? Eu posso confiar em quem não falava a verdade e agora diz que está falando a verdade? Eu posso confiar em alguém que diz que eu, como pastor, sou bandido, sou inescrupuloso, que eu sou mentiroso, que eu usei do dinheiro da igreja, eu desviei propriedade da igreja, e amanhã está dizendo, não, o pastor Cláudio é o cara mais santo que tem na face da terra, ele tem defeitos, mas eu assino embaixo com ele, estou com ele e não abro. Você vai confiar nessa pessoa? Isso não cheira a alguma coisa errada? Diante de tudo isso, irmãos, eu preciso dizer algumas coisas para finalizar. Quem sou eu e quem é a Primeira Igreja Batista em Belfor Roxo? Eu falo isso para quem não é membro da Primeira Igreja Batista em Belfor Roxo. E se naquilo que eu vou dizer aqui você concorda, irmão, você acredita com todas as forças do teu ser, porque você reconhece como sendo bíblico, eu vou pedir para você ficar em pé no seu lugar. E se alguma coisa eu disser que você não concorda como sendo bíblico, mesmo que você tenha ficado em pé em alguma delas, senta de novo. Se não, permaneça em pé. Eu e esta igreja cremos que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, a verdade sem mescla de erro e nossa única regra de fé e prática. Você crê nisso? Isso é bíblico? Se o que eu vou dizer agora você não concorda, você não aceita, você não enxerga isso na Bíblia, senta, senão permaneça em pé. Nós cremos que a igreja e o Estado devam estar separados, o que significa que não aceitamos ingerência financeira, administrativa, ideológica ou política na igreja, assim como não esperamos que o Estado assuma as nossas convicções teológico-doutrinárias ou de qualquer outra religião para favorecê-las em detrimento de outras. Se você não concorda com isso, você pode sentar. Você concorda que o Estado deva tomar partido para uma determinada denominação religiosa? Se você não concorda com isso, fique em pé, porque foi isso que eu disse. O Estado não tem que dizer, não, nós somos batistas. O Estado não tem que pegar e dizer assim, não, a Igreja Batista, a Primeira Batista de Belfor Roxo, tem que fazer aquela, poxa, tem um shopping ali, tá bonito, né? Poxa, agora vai ter uma outra maternidade ali. Você viu o curso ali de inglês, que ficou lindo o prédio, mas o prédio da Primeira Igreja Batista de Belfor Roxo, que coisa horrorosa que tá. Vamos lá, vamos pegar dinheiro nosso, do público, da população, e vamos investir, vamos fazer uma reforma. Você concorda com isso? Nós não concordamos. E se você não concorda com isso, então permaneça em pé. O que vou dizer agora, se você não concorda, você senta. Se você concorda, permaneça em pé. Nossos cultos aqui são cristocêntricos, ou seja, centrados na pessoa de Jesus Cristo. Não centrados na pessoa do homem. Nossos cultos aqui não são feitos por causa de quem vem. Nossos cultos aqui são feitos por causa de quem a gente quer que venha, a presença e a glória do Senhor. Por isso, a gente não está aqui preocupado em agradar as pessoas. A gente está aqui preocupado em agradar a Deus. E aquele que é o Senhor da igreja, que é Jesus. Por último, nós cremos que a igreja deve ter uma visão holística. O que é uma visão holística? Ver e assistir o ser humano em todas as áreas da sua existência. Espiritual, afetiva, emocional, psíquica, social, física, financeira, familiar, educacional. Portanto, a ênfase fundamental e precípua, mais importante, da igreja deve ser a salvação de almas, a formação do caráter pela educação cristã, a capacitação para o evangelismo e o sustento da obra missionária no Brasil. Você concorda com isso? Porque é isso, irmãos, que eu estou aqui há 23 anos pregando. Eu não deixarei de estar nesse púlpito ou qualquer outro lugar onde o Senhor me mandar e expressar aquilo que é a verdade da palavra de Deus, pela qual eu dou a minha vida. Eu dou a minha vida. E por causa disso,
Eu já tenho enfrentado situações difíceis até dentro da minha casa. Você que é mulher, se coloca no lugar de esposa. Você sabe que teu marido, ele não é arrogante, ele não é presunçoso, ele não é prepotente. Ele não fala porque ele é um machão e ele tem o corpo fechado. Ele fala porque ele é atalaia. Ele não receia confrontar a mentira, ele não receia confrontar o erro, ele não receia confrontar aquilo que contraria a verdade, que é a palavra de Deus. E você sabe que as pessoas que estão do lado de lá, que praticam aquilo que ele está confrontando, algumas delas não têm escrúpulo, até mesmo para calar a voz do seu marido e fazer um mal talvez até a tua casa. Você acha que isso é fácil? Então ora por aquela ali, ó. Ora por aquela ali. Porque, irmãos, eu não rasgo dinheiro. Eu não tenho outra fonte de renda. Eu escrevo livro, eu escrevo estudo bíblico para grupos pequenos, para células. Nunca cobrei dessa igreja. Eu vejo pastores por aí que vão fazer seminário, cobra dos membros da igreja, seminário que ele vai dar. Embora a igreja sustente ele com salário, sustento. Se a igreja está fazendo e ele vai ser preletor para pessoas de fora, mais do que justificado, elas virão para receber, elas não contribuem no sustento dele. Mas para os membros da igreja, eu sou sustentado por essa igreja. Se eu tiver carro, é porque Deus usa a igreja para me dar o carro. Se eu tiver casa, é porque Deus usa a igreja para me dar a casa. Se minha filha estuda numa escola, é porque Deus usa a igreja para eu colocar minha filha na escola. E eu nunca fiz, nem farei nada para agradar quem quer que seja, por causa do dízimo ou por causa das ofertas que dê. Por causa disso também, eu nunca estarei aqui preocupado se a igreja tem 200 ou se tem 2.000, ou se não tem 2.000. Eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para chegar a 2.000, porque isso é que dá status ao pastor e dá a ele autoridade e reconhecimento na sociedade. O único reconhecimento que eu pretendo, espero, receber e quero, é daquele que me chamou para ser atalaia. Eu quero convidar você agora a orar, para a gente encerrar esse culto. Eu quero convidar você agora a fazer uma autorreflexão, uma reflexão sobre você mesmo. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia é a palavra de Deus para você? Você confronta o que você ouve com a palavra de Deus ou você confronta quem fala? Você age por impulso, com estigma, contra quem fala? Ou você critica, à luz da palavra de Deus, o que está sendo dito por alguém, sem demonizar aquela pessoa, sem torná-la teu inimigo? Você diz que você é democrático, você é a favor da democracia, mas você é intolerante. Ou seja, você não aceita ouvir o que o outro tem a dizer, que é diferente do que você acredita. Você quer que o outro seja convertido ao senhorio de Cristo, mas você não dá ao outro a oportunidade de falar naquilo que acredita. Meu irmão, minha irmã, você tem sido um atalaia lá onde você trabalha? Em meio aos teus funcionários, em meio aos teus clientes, em meio aos teus colegas de trabalho, em meio aos teus alunos, em meio aos teus professores, em meio aos teus parentes, onde quer que você esteja, você é um atalaia. Porque você tem a palavra de Deus para transmitir. Você tem sido atalaia. Porque a palavra do Senhor é muito pesada. Ele diz, requererei de você. Deus não vai tirar a minha salvação, que foi conquistada por Jesus, a quem eu recebi, crendo como meu único eterno suficiente Salvador. Mas Ele não vai deixar que eu seja abençoado nesse mundo que está sob o domínio do diabo, do maligno. Se eu só sou crente, se eu não faço a minha parte, se eu não faço diferença, se eu não sou atalaia, se eu estou deixando as pessoas irem para o inferno, por não falar da salvação. Se você entra nesse lugar, você encontra uma cadeira vazia, de quem é essa responsabilidade? É de quem está sentado atrás daquela cadeira, ou ela é sua? Se há outras pessoas que precisam vir aqui para receber a mensagem da palavra de Deus, serem edificadas pela comunhão, encontrar aqui um ambiente fraterno, um ambiente seguro, um ambiente de aceitação, onde podem exercer a sua fé em Cristo Jesus e serem alimentadas espiritualmente, serem capacitadas com os princípios e valores do Senhor para terem sua vida mudada, alterada, moral, socialmente, em todas as áreas. De quem é essa responsabilidade? Meu irmão, minha irmã, você tem sido dizimista fiel. Você é um adorador. Você tem capacitado esse lugar. Porque você acredita que aqui é um lugar de vida. Para que essa obra continue sendo realizada e possa expandir. Coloca isso diante de Deus agora.
E se você sentir desejo, faça desse momento, aí onde você está, ou se você quiser, pode sair do teu lugar, vir aqui à frente, transformar esse lugar aqui no altar do Senhor, em que você se prostra e coloca diante do Senhor, e você faz um renovo da sua aliança, da sua comunhão, do seu compromisso, da sua entrega ao senhorio de Cristo Jesus.